A América está enfrentando uma crise. Em todo lugar, as manchetes destacam a falta de trabalhadores e a escassez para manter a economia ativa. Mas e se o verdadeiro perigo não for poucos trabalhadores e sim pouco trabalho? E se milhões de americanos buscassem emprego e descobrissem que não há vagas? No episódio de hoje do The Infographics Show, discutimos por que os Estados Unidos da América podem estar ficando sem empregos e o que isso significa para o futuro do trabalho. Apesar da boa fase da economia dos Estados Unidos da América, o mercado de trabalho preocupa a população. A previsão de crescimento de empregos caiu, com maio e junho revisados para menos, totalizando 258 mil empregos a menos. Empregadores criaram 250 mil empregos a menos no segundo trimestre de 2025 que no anterior. Analistas dizem que este é o pior crescimento de empregos em décadas fora de recessão. Muitos dirão, é claro que há menos empregos, a revolução da inteligência artificial chegou. Na verdade, não é tão simples. A inteligência artificial contribui para a redução do mercado de trabalho. Mas isso não explica tudo. Então, por que os Estados Unidos perdem empregos? Vamos começar com uma das explicações mais simples. O aumento do trabalho remoto mudou o cenário para os trabalhadores americanos. O censo dos Estados Unidos da América de 2000 revelou que só 3,2% dos trabalhadores, cerca de 4,2 milhões, atuavam de casa. Em 2020, antes da pandemia, esse número já tinha mais que dobrado, chegando a 7,3% da força de trabalho, ou cerca de 11 milhões de pessoas. Então veio o lockdown e o trabalho remoto explodiu. Em um ano, a porcentagem de americanos em home office subiu para 17,9% em 2021. Enquanto alguns eventualmente voltaram para empregos de meio período ou período integral no escritório, muitos nunca voltaram. Desde o fim de 2023, 13,8% dos trabalhadores seguem totalmente remotos. Agora, por questões fiscais e outros motivos, algumas empresas não podem contratar trabalhadores remotos fora dos Estados Unidos, mas muitas podem, levando os trabalhadores americanos a competir de repente, não só com profissionais de habilidades semelhantes em todo o país, mas também com profissionais de habilidades semelhantes no mundo todo. Segundo a Revelio Labs, empresas dos Estados Unidos da América contratam mais estrangeiros do que trabalhadores locais. Entre 2019 e 2025, o número de trabalhadores locais cresceu 16,7%, mas o de offshore aumentou 32%, quase o dobro, e não são cargos de baixa remuneração. Grandes empresas como a Salesforce estão demitindo funcionários bem pagos na Bahia para contratar talentos internacionais. Em 2019, só 5% das empresas contratavam trabalhadores remotos internacionais. No fim de 2020, esse número subiu para 10%. Em 2022, as empresas mostraram maior disposição para contratar globalmente. Relatório indica que 64% das empresas dos Estados Unidos da América expandiam ou planejavam expandir contratações internacionais. Isso deixa os trabalhadores dos Estados Unidos da América completamente excluídos desses mercados ou obrigados a competir ferozmente pelo que resta. Cada vez mais, as vagas de emprego das empresas não são direcionadas aos americanos, ou pelo menos não apenas aos americanos. E como se não pudesse piorar, alguns trabalhadores estão sendo substituídos apenas por ChatGPT, Claude ou Cursor. O avanço da inteligência artificial, especialmente dos LLMs, pode tornar certos empregos obsoletos. Segundo a Coursera, cargos iniciantes correm mais risco, principalmente em manufatura, administração, transporte, varejo e vendas. Pode ser necessário um desenvolvedor sênior ou advogado experiente para supervisionar o que um Large Language Model produz, mas menos assistentes jurídicos ou programadores juniores são necessários. Economistas e especialistas em tecnologia alertam para a possível crise trabalhista de longo prazo. Desenvolvedores sêniores já foram juniores e advogados costumam começar como assistentes jurídicos.
Mas, se uma equipe de 5 funcionários juniores liderados por um veterano for substituída por um veterano usando um assistente de inteligência artificial, de onde a próxima geração vai obter o treinamento necessário para se tornar os especialistas de amanhã? Algumas pessoas provavelmente já viram a inteligência artificial tomar seus empregos, embora a maioria das empresas hesite em admitir isso abertamente. Na primavera de 2025, o Chief Executive Officer da Microsoft, Satya Nadella, anunciou em abril que 30% do código já era feito por inteligência artificial e, em maio, demitiu 6.000 funcionários. Para reforçar, mais 9.000 foram demitidos em julho, representando 4% da força de trabalho internacional da empresa, eventos aparentemente relacionados. Quase todas as grandes empresas de tecnologia, como Google, Meta e Amazon, fizeram demissões em massa desde 2022. A Meta demitiu 3.600 pessoas no início de 2025 e empresas como a IBM cortaram 8.000 empregos em recursos humanos e outros setores ao adotar mais inteligência artificial para tarefas administrativas. O problema não é só na tecnologia. Em junho de 2023, a IKEA anunciou que substituiria gradualmente seus agentes de atendimento por um bot de inteligência artificial chamado Billy, tornando o atendimento tão confuso quanto suas instruções de montagem. A Duolingo é uma das poucas empresas que demonstra orgulho em substituir funcionários por inteligência artificial. Eles foram notícia em janeiro de 2024 ao anunciar a demissão de 10% dos contratados para usar inteligência artificial na tradução de conteúdo. É por isso que ninguém gosta da coruja. Vale destacar que alguns especialistas duvidam que essas demissões sejam causadas pela inteligência artificial substituindo humanos. Didi Das, da Inloy Ventures, afirma que as demissões ocorrem porque grandes empresas de tecnologia precisam investir muito em centros de dados de inteligência artificial. O consultor Wes Roth afirma que não se trata de inteligência artificial substituir humanos, mas de reestruturar para financiar projetos de inteligência artificial. No entanto, mesmo que esse seja o caso, ainda significa que algumas das maiores empresas do mundo estão apostando mais em um futuro liderado pela inteligência artificial do que em seus próprios trabalhadores experientes. Isso é ruim para as próximas gerações e alguns já notam isso. Normalmente, as taxas de desemprego entre todos os formados e recém-formados diferem pouco, mas no início de 2025, essa diferença aumentou muito, mesmo sem recessão. Segundo o Federal Reserve de Nova York, as condições de trabalho pioraram. A taxa de desemprego dos formados na faculdade é 2,7%, enquanto para recém-formados, de 22 a 27 anos, foi 5,8% em março de 2025. Isso supera a taxa geral de desemprego de 4,2%. Não importa a qualidade da escola que você frequenta. A Escola de Negócios de Harvard informou ao Wall Street Journal que 23% dos MBAs que buscavam emprego ainda estavam desempregados após 3 meses. Apesar de parecer pouco tempo, surpreende os formandos de uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Muitos especialistas em tecnologia têm dúvidas justificáveis sobre o quão úteis os LLMs são sem supervisão humana, se eles realmente podem substituir totalmente o trabalho humano. Mas, no final das contas, se os gerentes estiverem convencidos de que a inteligência artificial pode fazer um trabalho melhor, independentemente de isso ser verdade ou não, as pessoas vão ser demitidas. Por isso, muitos agora incentivam as crianças a aprenderem uma profissão em vez de cursar faculdade para trabalho de escritório. Dessa forma, eles podem sair com menos dívidas estudantis e mais habilidades práticas do mundo real, que seriam mais difíceis de serem substituídas por algo como a inteligência artificial. Empregos qualificados e industriais já enfrentam desafios há algum tempo e podem ter ainda mais no futuro. Você deve ter notado que citamos a indústria entre os setores impactados pela inteligência artificial. Para os trabalhos qualificados, na verdade, há uma escassez de mão de obra no momento. Aprender um ofício pode não garantir emprego na construção nos próximos anos. Segundo a Just Construction Specialist Recruitment, os melhores empreiteiros não contratam mais só pelo equipamento usado. Contratam pela fluência tecnológica.
Robôs de marcação, aplicadores de drywall para tarefas repetitivas e máquinas de amarrar vergalhões já são comuns em canteiros de obras nos Estados Unidos da América e Reino Unido. A presença de automação e robôs em canteiros de obras, assim como em outros ofícios como encanamento e trabalho elétrico, só tende a aumentar no futuro. Mesmo que trabalhos qualificados sejam dos últimos a serem substituídos por robôs, as habilidades exigidas dos profissionais vão mudar rapidamente. Eles vão exigir mais treinamento e educação, o que a maioria não pode pagar. Sem contar que, mesmo essas profissões ainda estão sujeitas ao aumento da automação, algo que tem um efeito profundo tanto nos empregos quanto nos salários, com uma estatística surpreendente que você vai ouvir na próxima sessão. Apesar das promessas de políticos de trazer empregos industriais de volta aos Estados Unidos da América, a reversão em massa da terceirização nunca se concretizou. Os empregos foram terceirizados principalmente pelos menores custos de mão de obra no exterior e pelo aumento do déficit dos Estados Unidos da América com grandes países manufatureiros. O Instituto de Política Econômica estimou que o crescente déficit comercial com a China custou 3,7 milhões de empregos nos Estados Unidos entre 2001 e 2018. Mesmo que os Estados Unidos aumentassem os custos de importação e reduzissem os salários domésticos o suficiente para tornar os trabalhadores das fábricas competitivos com a mão de obra barata estrangeira, isso ainda não resolveria o problema. A terceirização reduziu empregos industriais nos Estados Unidos da América, mas agora a automação os substituiu totalmente. A produção industrial dos Estados Unidos da América segue perto do pico, com níveis em 2025 apenas 5,5% abaixo do recorde de 2007, quando muitos empregos industriais já tinham sumido. Em 1979, no auge do emprego industrial, 22% da força de trabalho não agrícola nos Estados Unidos da América estava na indústria, totalizando 19,5 milhões de trabalhadores. Em 2023, eram 12 milhões de trabalhadores, só 8,3% da força de trabalho não agrícola. Enquanto isso, de acordo com a Brookings Institution, o setor de manufatura ainda gera 2,9 trilhões de dólares para a economia dos Estados Unidos, com a produção crescendo rapidamente durante as décadas de 1980 e 1990, justamente quando o número de trabalhadores no setor estava caindo rapidamente. Hoje, embora haja menos empregos na manufatura, os Estados Unidos ainda foram o terceiro maior produtor de aço do mundo em 2020, também foi o segundo maior fabricante de automóveis e principal exportador aeroespacial em 2021. O país ficou em segundo no mundo em poder de manufatura, com 16% da produção global, atrás apenas da China, que tem mais de 4 vezes a população dos Estados Unidos da América, porque a maior parte do trabalho já foi assumida por máquinas há décadas. O economista e professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Darren Acemoglu, descobriu que, entre 1990 e 2007, a inclusão de um robô a cada 1.000 trabalhadores reduziu o emprego em 0,2% e os salários em 0,4%. Por que seu chefe pagaria alguém se pode contratar um robô que não pede benefícios ou comida? Cada robô realiza o trabalho de cerca de 3,3 pessoas. Além disso, os fabricantes não conseguem preencher as vagas atuais. A Deloitte se juntou ao Instituto de Manufatura em 2024 para entrevistar mais de 200 empresas sobre seus principais desafios. Mais de 65% das empresas entrevistadas apontaram a contratação e retenção de funcionários como principal desafio. Além disso, muitos trabalhadores da manufatura são mais velhos, então o setor enfrenta uma onda crescente de aposentadorias. A manufatura deve precisar de 3,8 milhões de trabalhadores extras até 2033, mas até 1,9 milhão de vagas podem ficar abertas se desafios de força de trabalho não forem resolvidos. Mas, devido à automação,
Atualmente, apenas 2 em cada 5 empregos na manufatura realmente envolvem a produção de coisas, o que significa que 3 em cada 5 empregos exigem principalmente um diploma universitário, já que estão ligados a áreas como design, engenharia, pesquisa, desenvolvimento, vendas e finanças, para citar algumas. Justamente as coisas que muitas grandes empresas de tecnologia acreditam que serão substituídas pela inteligência artificial. Carolyn Lee, presidente e diretora executiva do Instituto de Manufatura, estima que metade das vagas abertas na manufatura exige ao menos diploma de bacharel. E espera-se que essa porcentagem aumente no futuro, à medida que a manufatura se torne mais avançada e tecnológica. Isso faz parte de uma transição para uma economia em que humanos supervisionam máquinas, em vez de operá-las ou competir com elas. Mas e quanto aos empregos presenciais, ou pelo menos aqueles que lidam diretamente com o cliente? Atendimento ao cliente, empregos no varejo, alimentação, motoristas de táxi e Uber? Todos eles desapareceram. O surgimento de chatbots e agentes de atendimento ao cliente totalmente movidos por inteligência artificial está tornando cada vez mais os empregos de atendimento ao cliente uma relíquia do passado. Um estudo da McKinsey descobriu que chatbots movidos por inteligência artificial reduzem os custos operacionais de suporte em 30%, 40%. A parte não dita desse estudo é que os custos são reduzidos porque as pessoas são demitidas. Grandes empresas como Lyft e Bank of America criaram assistentes de inteligência artificial ou usam serviços como Cloud Inteligência Artificial para atendimento ao cliente. A Lyft reduziu em 87% o tempo de resolução ao trocar agentes humanos pelo cloud. O chatbot Erica do Bank of America já fez mais de 1,5 bilhão de atendimentos. Totens de autoatendimento em lojas de varejo e redes de fast food, além dos caixas de autoatendimento em supermercados e grandes lojas, também estão diminuindo a necessidade de empregos de atendimento ao cliente. Segundo a Restaurworks, entre 2021 e 2023, o número de totens de autoatendimento em restaurantes cresceu 43%, atingindo 350 mil instalações, mais de um quinto nos Estados Unidos. Até 2028, espera-se que os totens dobrem, chegando a 700 mil no mundo. Segundo a Oysterlink, 30% dos fast foods nos Estados Unidos da América já usam totens de autoatendimento em 2025, e esse número deve chegar a 50% em 2026. Trabalhadores de fast food como McDonald's, Burger King e Kentucky Fried Chicken temem que a nova tecnologia ameace seus empregos. Estudo da Cornerstone Capital Group aponta que até 1,5 milhão de empregos em fast food podem ser substituídos por totens até 2025. Até agosto de 2025, as grandes perdas de empregos não ocorreram como muitos previam. A maioria dos funcionários de fast food foi realocada para outras funções, mas como o uso dessa tecnologia é recente, ainda há preocupações sobre o futuro. No que diz respeito aos taxistas ou até mesmo caminhoneiros, os próximos anos também parecem bastante sombrios para eles. Empresas como a Waymo já lançaram robotáxis totalmente automatizados para transportar pessoas. Um artigo do Fórum Econômico Mundial prevê que, até 2035, robotáxis operarão em 40 a 80 cidades, principalmente nos Estados Unidos da América e China. Esses veículos autônomos vão revolucionar o setor de transporte de cargas e logística. Segundo o artigo, até 2035 caminhões autônomos devem representar 29% das novas aquisições em rotas médias nos Estados Unidos da América e 26% na Europa. Caminhões robôs, diferente dos motoristas, não precisam descansar, comer ou se cansam ao dirigir. E o principal para as empresas, eles não precisam de salário após a compra da tecnologia. Talvez toda essa tecnologia e automação seja o motivo pelo qual algumas empresas atualmente estão experimentando um crescimento rápido e aumentando os lucros sem contratar humanos. Na verdade, muitas estão demitindo funcionários experientes. De acordo com a Live Data Technologies, as empresas públicas dos Estados Unidos da América reduziram sua força de trabalho de colarinho branco em 3,5% entre 2022 e 2025. Empresas de alto desempenho estão ainda mais certas de que menos é mais. 20% das empresas do S&P 500 encolheram entre 2015 e 2025,
mas mantiveram ou melhoraram sua situação financeira. Embora o futuro esteja criando mais empregos em setores como tecnologia e energia verde, essas vagas são em menor quantidade. São mais especializadas e geralmente exigem diplomas avançados ou habilidades específicas. Para muitos, isso resulta em altos custos ou dívidas estudantis. O que ocorre quando milhões de americanos querem trabalhar, mas o sistema não precisa deles? Há quem diga que um futuro sem trabalho pode ser interessante. Deixe a inteligência artificial e os robôs trabalharem por nós. Com uma renda básica universal garantida, todos terão uma vida digna e tranquila para sempre. Podemos passar mais tempo com amigos e família, aprender a fazer massa, ficar fluente em francês, ou só assistir Netflix e jogar Stardew Valley o dia todo, o que funcionar para você. A renda básica universal ou renda básica universal enfrenta grandes problemas, especialmente a baixa chance de ser implementada. Quem é contra a renda básica universal diz que isso desmotivaria o trabalho, mas como falamos de um futuro possivelmente sem empregos, esse argumento perde relevância. A questão mais relevante é que instituir uma renda básica universal seria caro. Mark Jaffe, pesquisador visitante no Centro de Políticas da Califórnia, estimou que uma renda básica universal de $2.000 por chefe de família nos Estados Unidos da América custaria cerca de 2,3 trilhões por ano. Mesmo que todos os programas de assistência federal, estadual e local destinados a ajudar os pobres fossem eliminados, já que a renda básica universal teoricamente cuidaria de todas essas necessidades, isso eliminaria apenas 810 bilhões de dólares em financiamento. Isso significa que uma renda básica universal relativamente baixa ainda exigiria um adicional de 1,4 trilhão por ano no orçamento. Sem nem mencionar o fato de que, em um país onde o aluguel médio sozinho é cerca de $2.100 por mês, nenhuma família consegue sobreviver com $2.000 por mês. Então, para implementar uma renda básica universal que realmente sustentasse famílias inteiras, sem falar em prosperar, seriam necessários trilhões que o país não tem. E em um futuro sem empregos, os Estados Unidos terão ainda menos orçamento para esse tipo de ideia. Sem trabalho não haverá tributação. Como o governo federal pode tributar renda se a maioria não recebe salários? O governo poderia, em teoria, taxar fortemente multimilionários, bilionários e corporações enriquecidos por uma economia automatizada e movida por inteligência artificial. Na prática, isso é improvável. A alíquota máxima do imposto caiu de 92% em 1953 para 37% em 2023, segundo o Centro de Políticas Tributárias. Hoje, quem ganha mais de $609 mil paga só 37% sobre o excedente. E políticos pouco se interessam em taxar os ricos doadores de suas campanhas. Resumindo, a renda básica universal está descartada. Vamos redefinir o que é um emprego? Difícil imaginar como. A automação agora ameaça desde trabalhadores de fábricas até alguns dos profissionais mais bem pagos. Mais provável é que uma grande parte da população simplesmente seja deixada para trás, esquecida por uma economia e sociedade que já não tem mais lugar para elas, apesar de terem feito tudo o que deveriam fazer. E o que ocorre além do desemprego em massa e da pobreza? Primeiramente, muitas das empresas que enriqueceram demitindo quase todos os seus trabalhadores humanos e substituindo-os por máquinas vão enfrentar sérios desafios. Ninguém terá dinheiro para comprar seus produtos e serviços. Se empresas como Amazon, Walmart e Apple trocarem mais de 90% dos funcionários por máquinas, quem comprará livros, roupas, brinquedos ou iPhones? A história mostra que jovens pobres e revoltados sem futuro e poucos elites virando trilionários raramente trazem bons resultados para alguém.